Olá você, telespectador da TV Câmara Mossoró. Está começando mais um programa Diálogo em Política. Hoje o nosso entrevistado é Geraldo Maia, pesquisador, historiador, escritor. Seja muito bem-vindo, Geraldo, ao nosso programa. Muito obrigado aí, bom dia a todos, né, telespectadores. E é um prazer muito grande estar aqui com você para a gente falar um pouquinho, né, sobre a história da política aqui do nosso município. É justamente isso. Quem conhece Geraldo já deve saber um pouquinho do que a gente vai abordar. A gente vai abordar um pouquinho da história de Mossoró, né? A história política, mais precisamente. Uma história que conta com muito pioneirismo, né, Geraldo? Muito. Eu que não sou daqui, quando cheguei aqui em Mossoró, me apaixonei pela história da cidade, né? E assim, as pessoas perguntam o que é que tem mais para escrever sobre Mossoró. E a cada dia a gente vai descobrindo aí essas histórias, coisas pouco conhecidas da população, né? Ou às vezes só de um seleto grupinho de pesquisadores, que o ideal é que todo mundo conheça, até para valorizar a história da sua cidade. Né? Geraldo, que tem quase 1000 artigos publicados, né? Artigos históricos contando um pouquinho da história de Mossoró, muito bacana. Inclusive, para quem está em casa e quiser acessar esses artigos, onde procura, Geraldo? Eu tenho um blog que é blogdogemaia.com, gemaia.com, e lá tem grande parte desses artigos que eu já escrevi sobre a história de Mossoró. E tem lá, é fácil que você entra com a palavra-chave, né, o assunto que você quer, e tudo que já escrevi sobre aquilo aparece lá, fotografia, texto e tudo. E lá mesmo a gente autoriza as pessoas usarem, né, esses textos como informação, principalmente para trabalho escolar, essas coisas. Basta que cite aí a fonte, né, de onde tiraram essa informação. Importante. E a gente vai começar falando sobre a história da Câmara, né, da Prefeitura, esses órgãos do poder aqui de Mossoró, Poder Executivo e Poder Legislativo, e que tem aí algumas datas confusas, né? Geraldo vai esclarecer para a gente agora. A história política de Mossoró começou de uma maneira que a gente pode dizer até assim inusitada, né? O que é que acontecia? Toda essa região aqui, né, que via desde do limite com Apodi até Areia Branca, até o mar, e o outro lado até o Ceará, tudo que a gente chamava isso aqui mais do Rio Mossoró, pertencia inicialmente a Apodi. Então, pra você ter ideia, Apodi já foi litoral, né? Porque toda essa região aqui fazia parte de Apodi. E na época existiam dois partidos políticos aqui. Era o conservador, que apoiava o imperador, né? E o liberal, que era o partido de oposição. Essa região de Apodi, essa região de Açu, toda era liberal. Aqui o partido conservador não existia aqui por essa região. Então, como todo pessoal dessa região tinha que votar primeiro em Apodi, depois passou para Açu, né? Todo mundo aqui era liberal. E havia liberal, só interrompendo aqui, tinha a nomenclatura também diferente, né? Nortistas e sulistas. Os conservadores eram sulistas, né? E os liberais eram nortistas. É como se o Nordeste, o Norte aqui, toda essa parte fosse oposição ao imperador. Né? E era mais ou menos isso mesmo que acontecia. E também tinha um detalhe aí que a igreja era ligada ao Estado. Então, a igreja, padres e bispos, tudo recebiam o salário do Império, né? Como se fosse funcionário público. Na verdade eram, né? E o que é que aconteceu? Havia necessidade de se criar aqui na região o Partido Conservador, né? Que podia dar apoio aqui ao imperador. Só que era muito... não tinha até alguns curiosos, alguns simpatizantes, mas não tinha uma cabeça pensante aí para juntar e terminar formando realmente um núcleo partidário aqui. E o Império designou aqui o vigário Antônio Joaquim, que era pároco aqui da cidade, né, aqui da vila, não era nem vila, aqui da comunidade aqui da fazenda Santa Luzia do Mossoró, para criar aqui na região esse partido. E ele encabeçou esse movimento, né? Ele como chefe do Partido Conservador, juntou alguns outros padres também, juntou alguns simpatizantes aqui, mas era insignificante, porque essas pessoas, quando iam votar em Açu, aqui defendiam uma coisa, quando chegava lá, o voto já era diferente. E eles imaginaram o seguinte, o vigário imaginou o seguinte: a melhor maneira de você consolidar um partido aqui é criando um município. Na verdade, essa região aqui, que era apenas de fazendas, criador de gado, não justificaria criar um novo município aqui.
Politicamente não era viável, né? Economicamente não era viável, mas politicamente havia essa necessidade de se criar esse partido, né, conservador, e eles resolveram lutar para criar aqui um novo município, porque assim eles dariam um jeitinho aí do Partido Conservador encabeçar, né, esse município, e com isso ia se consolidar aqui. E assim foi feito. Conseguiram aprovar a lei, né, 246, de 15 de março de 1852, e essa data já foi muito polêmica, porque em um determinado período lá, por não saberem, os vereadores não sabiam que existia um feriado, já uma data comemorativa nesse dia, 15 de março, criaram uma outra lei e mudaram essa data. Então, deu uma polêmica muito grande, mas, graças a Deus, depois de mais de 8 anos de luta, se conseguiu corrigir a data e ficou. A emancipação política de Mossoró realmente é 15 de março de 1852, a data foi criado o município e a Mossoró também, né? Então, aprovada a lei dizia o seguinte: está criado o município de Mossoró, a região aqui não tinha condição de ser elevada à cidade, ela foi primeiro a vila. Qual era a diferença? Era menor quantidade de vereadores e também vinha menos dinheiro aqui para a cidade, né? E foi criado o município, foi criada a vila, isso em 15 de março de 1852, e eles tinham um ano para criar a Câmara, né? Era obrigatório criar a Câmara e fazer eleição para seus representantes, né? Enquanto isso não acontecia, mesmo o município sendo criado, ficou tudo ao comando de Açu. Açu, o prefeito de Açu é quem mandava em toda essa região, mesmo oficialmente já tendo aqui o município. Em novembro houve eleição, e aí é que está a confusão, porque como o vigário precisava garantir que o Partido Conservador ganhasse essa eleição, a gente chama para intendentes. Intendentes era o seguinte, o chefe da intendência equivalia ao cargo de prefeito e os intendentes de vereador. Só que na época não existia uma eleição separada assim, para prefeito ou para chefe da intendência. Havia para vereador. O vereador mais bem votado, ele assumia o executivo e o legislativo. Então era uma coisa complicada, né? E para que isso acontecesse, foi designado um juiz de paz, né? O juiz de paz foi designado por Natal, pela capital, para poder gerir, controlar toda essa eleição que haveria aqui. E o vigário deu um jeitinho para convencer o juiz que a eleição tinha que ser dentro da catedral, que era o prédio público maior que tinha aqui na cidade, né? E foi concordado, lá foi instaladas as urnas. Só que o vigário, muito sabido, botou umas pessoas ali meio brabo ali na frente. Como a cidade era pequena, praticamente todo mundo se conhecia, a ordem era o seguinte: só deixa entrar aqui os que você sabe que é conservador. Se for liberal, não deixe nem entrar aqui no prédio. A famosa eleição orquestrada, né? Orquestrada. Só que o Partido Liberal, quando notou esse negócio, o que foi que fez? Correram atrás de um outro juiz, né? Em frente à catedral lá, eles instalaram lá uma outra urna com outro juiz e promoveram uma outra eleição, onde só deixavam entrar lá quem fosse liberal. Que confusão! Foi assim que começou a política aqui na nossa cidade. E em um determinado momento lá, houve até tiroteio, né? O pessoal atirando para o lado da catedral. É claro que não feriu ninguém, mas ficou nesse clima, assim. De um canto, só liberal, do outro lado, só conservador. E no final da tarde, foram encerradas as eleições e mandaram as 2 atas para Natal, né? E quando chegou em Natal, os juízes lá foram verificar, disse, olha, mas essa segunda ata aqui, esse juiz não estava autorizado para a gente. Então, essa ata não tem validade, né? E dessa maneira, os liberais, os conservadores ganharam a eleição com 100% de votos. Não tiveram oposição, né? Uhum. Então, era o padre que estava representando, Antônio Freire de Carvalho, ele assumiu o comando aqui do município, né? Como até então era tudo ligado lá a Sul, ele foi daqui dia 7 de janeiro de 53, do ano seguinte, para Açu, para tomar posse lá. Então, o prefeito de Açu foi que deu posse a ele, né? Aí ele voltou aqui para Mossoró e no dia 24 de janeiro de 53, ele foi para a Câmara dar posse aos vereadores e criar a Câmara, né? Interessante que o prefeito de Açu, né, dividiu o poder, né, e ele mesmo passou o cargo para o eleito. É curioso esse fato, porque ele poderia ter ficado com o controle ali do poder, né? Pois é, porque assim, como como tinha sido criado oficialmente o município, mas não tinha ainda seu dirigente, continuou
o comando lá de Açu, né? Até que houvesse eleição aqui para os dirigentes locais. E foi isso que aconteceu. E uma polêmica que diz assim, quando é que foi criada a Câmara? Dia 15 de março, quando foi assinada a lei dizendo que deveria ser criada a Câmara? Ou no dia 24 de janeiro de 53, quando oficialmente ela foi instalada e foi emitida a primeira ata? Porque, como a gente fala aqui, havia o município, mas não havia comando. Então, praticamente, o município aqui começou realmente a funcionar no dia 7 de janeiro de 53, quando o seu dirigente maior assumiu. Não é isso? Então, essa polêmica aí, o fato da lei dizer que deve ser criado isso aí, já diz que foi ali que nasceu a Câmara, ou quando ela foi oficialmente instalada, quando foi emitida a primeira ata, né? Eu defendo que foi quando foi instalada mesmo, quando passou a assumir, digamos assim, fisicamente aí o município aqui, né, já fazendo suas leis e tudo, isso aí seria... No caso seria a data de janeiro. De 24 de janeiro de 53, de 1853. E Antônio Freire de Carvalho, ele como... É muito difícil, como a gente falou, ele era o executivo e ao mesmo tempo era o chefe legislativo, né? Outra coisa que tinha também muito complicada é que na época esses políticos eles não tinham um salário. Eles tinham que ter lá a função deles, era uma parte era comerciantes, padres, daquilo tudo, né? E a Câmara era uma coisa que eles faziam como voluntário. Mesmo eles sendo eleitos e tudo, era como voluntário, que não tinha salário. Então quem ia lá é porque queria realmente trabalhar pelo município sem aquela história de ganância, de ganhar dinheiro, que não tinha. E há quem defenda que deveria ser assim até hoje, viu? Pois é, né? Tem caso aí de prefeito eleito que quando começou, nos primeiros meses, ele renunciou porque disse que não dava tempo, estava deixando de dar assistência aos negócios próprios para correr atrás da prefeitura, esse negócio todo, né? Houve situações assim. Mas o interessante é que ele, como primeiro presidente da intendência, como diz Raimundo Soares de Brito, um historiador aqui muito querido aqui por todos nós, ele disse que ele arrumou a casa, né? Imagine começar uma instituição, você tem que criar tudo, criar leis internas, né? Todo o estatuto da própria instituição e todas essas coisas têm que ser pensadas. Não tinha muito tempo aí para ver outras coisas aí do município, mas, como diz, ele arrumou a casa já para o próximo chefe que assumisse, o próximo intendente que assumisse, já ter o município formado e funcionando, né? Na época ele assumiu de 1853 a 56, e aí foi o início de toda a política aqui do nosso município, né? À época já eram 4 anos o mandato, 3 anos o mandato. 3 anos. Isso foi mudando muito, depois passou para 4, depois a mudança, que essa história de intendente vinha o modelo português, né? Depois passou para prefeito mesmo, esse tipo de coisa assim. E é muito bacana, muito interessante também, né, destacar a figura do padre ali na política, né? Essa mistura que a igreja faz junto com a evolução das cidades e a evolução da própria igreja, né? Essa mistura da história, não só de Mossoró, mas também de todo o país, né? Da evolução das cidades com a evolução da igreja. Você sabe que a proclamação da República tem muito a ver com a igreja, a parte negativa, porque, assim, como a igreja era ligado ao Estado, né, eles recebiam padres, bispos, tudo recebia pagamento, eram funcionários públicos, na realidade, mas o imperador ele tinha uma exigência. Né? A Igreja Católica Apostólica Romana, tudo comanda por Roma, mas toda lei e todos aqueles ofícios que vinham de Roma primeiro passavam pelo imperador e ele que decidia o que devia ou não ser implantado aqui no Brasil. Isso criou um problema muito grande com a igreja, né? Principalmente com relação à questão maçônica, né? Dom Pedro I, por exemplo, foi grão-mestre da maçonaria, tinha vários ministros aí que eram maçons e tiveram muita influência aí em toda a história da República aqui no Brasil, né? E uma dessas recomendações da igreja é que os padres não deveriam aceitar maçons das suas igrejas. O maçom, ele não era aceito em nenhuma igreja. E quando chegou essa recomendação, o imperador não gostou, né? E disse que não vou implantar isso aqui no Brasil, mas alguns bispos, principalmente de Pernambuco e do Pará, se não me engano, se revoltaram e implantaram em suas paróquias, né, isso aí. Isso deu uma confusão muito grande e com isso o imperador perdeu o apoio da igreja. Foi um dos motivos aí também, né?
para a proclamação da República, tiveram vários pilares que foram sendo derrubados, e um deles foi esse caso com a igreja, exatamente por essa questão, né, do imperador, né, tudo que vinha de Roma, o Papa determinava, mas o imperador é que dizia se aplicava ou não aqui no Brasil. Geraldo, o papo está muito bom, muito cheio de conhecimento, né? Muita história, né? E você aí de casa, se você está gostando, não perca o nosso segundo bloco. A gente faz uma rápida pausa agora, mas a gente volta já com muito diálogo e política. O governo federal iniciou o pagamento do Auxílio Brasil em novembro de 2021, transformando a vida de milhões de brasileiros. Mesmo tendo o Auxílio Brasil, eu sempre tive o sonho de estar trabalhando com a carteira assinada. Meu nome é Sônia, tenho 40 anos. Sempre me preocupo com cada um deles, amo bastante. Minha família é importante, né? É meu tesouro, é tudo que eu tenho, é a família. Eu escutava que se você arrumasse um emprego, assinasse sua carteira, o Auxílio Brasil era cortado. Eu fiquei preocupada. Para a mãe com 6 filhos, o Auxílio Brasil é importante. Quando eu consegui meu emprego, eu fiquei aliviada que mesmo trabalhando de carteira assinada, não ia cortar o auxílio. Dá uma paz, né? Faz uma diferença grande na minha vida e da minha família. Não faltou alimento em casa. Eu paguei a última prestação da minha máquina. Pago a água, a luz. O governo federal inovou, dando mais liberdade ao beneficiário e protegendo o futuro de sua família. Agora, quem conquista uma vaga de emprego não perde o benefício automaticamente. A minha vida mudou completamente. Hoje eu posso trabalhar e continuar lutando na melhoria da minha família. O governo que cuida e pensa no futuro de cada um. O Auxílio Brasil traz mais esperança e liberdade aos brasileiros para a conquista de um futuro diferente. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Tudo de bom. Deu muita liberdade para pensar num futuro melhor, né? Esqueceu sua senha GovBR? Vamos te mostrar como recuperá-la utilizando o aplicativo. Após baixar o app GovBR na loja de aplicativos, clique em Entrar com GovBR. Insira seu CPF e na tela seguinte, clique em Esqueci minha senha. A partir daí, apresentaremos as opções de recuperação, iniciando por aquelas que manterão a sua conta nos níveis prata ou ouro, que são os mais seguros contra fraudes. Caso tenha biometria cadastrada no TSE ou possua CNH, você fará o reconhecimento facial. Então, além de recuperar a senha, sua conta se tornará ou se manterá no nível prata ou ouro. Se essa opção não for apresentada ou você optar por não fazer o reconhecimento facial, poderá recuperar a senha e garantir o nível prata, escolhendo um dos bancos credenciados que serão apresentados. Caso seu banco não esteja listado, clique em Recuperar de outra forma, no final da página. Você poderá recuperar a senha por meio de um código enviado por e-mail ou pelo celular cadastrado, a depender da opção escolhida. E se alguma dessas opções não for apresentada, é porque não estava cadastrada. Caso nenhuma das opções de recuperação imediata te atenda, você ainda pode preencher um formulário solicitando a recuperação. Nesse caso, terá que aguardar alguns dias para receber uma resposta ao atendimento. Mas atenção! As opções de recuperação de senha por e-mail, por celular ou por formulário só garantem o nível bronze para sua conta. Seja qual for a opção escolhida, você terá sua senha GovBR recuperada. Você conhece a importância da Receita Federal para o Brasil? Além da arrecadação tributária, que permite o desenvolvimento do país, com a contribuição de cada cidadão por meio dos tributos pagos, a Receita Federal faz muito mais. Ela assegura com eficiência a entrada desses recursos nos cofres públicos, sendo responsável por quase toda a receita tributária da União.
E isso é só uma parte do trabalho realizado. A fiscalização atua com respeito ao cidadão e justiça social no combate à sonegação, focando em pessoas e empresas com indícios de irregularidade. Acordos firmados pela Receita Federal com outros países e organismos internacionais permitem a identificação de valores mantidos no exterior em situação suspeita ou mesmo detalhes de operações fraudulentas com o objetivo de sonegar tributos. Já a área de inteligência da Receita Federal tem identificado grandes esquemas de fraudes, tendo sido protagonista em ações conjuntas com outros órgãos públicos no combate aos crimes de sonegação e corrupção. Mas a Receita Federal também facilita a vida de quem age corretamente, com o uso intensivo de tecnologia da informação segura e de procedimentos simplificados. Diversas medidas e soluções tecnológicas de simplificação tributária vêm sendo tomadas. Empresas e cidadãos podem cumprir praticamente todas as suas obrigações pela internet. Aliás, o Brasil foi o primeiro país no mundo a receber 100% das declarações do imposto de renda das pessoas físicas via web. A Receita Federal trabalha também para garantir segurança e agilidade no fluxo internacional de bens, mercadorias e viajantes, e vem batendo recordes no combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria, impedindo a concorrência desleal, protegendo a economia e o emprego dos brasileiros. Essas ações de fiscalização e repressão a ilícitos aduaneiros contam com lanchas, helicópteros, cães de faro e equipamentos que se somam a técnicas de gerenciamento de risco utilizadas pelas equipes que atuam nas distantes fronteiras, estradas, portos e aeroportos do país. Outra iniciativa pioneira é a tecnologia de reconhecimento facial dos viajantes, que identifica aqueles que têm indícios de irregularidades e libera de maneira automática os que agem corretamente. Na fluidez do comércio internacional, a Receita Federal vem alcançando resultados cada vez melhores em despachos aduaneiros por meio de serviços rápidos, sem perder de vista a segurança para a sociedade. Em suas mais de 500 unidades, a Receita Federal consegue tudo isso desenvolvendo competências e valorizando seus profissionais. Otimizando a aplicação de recursos e investindo pesado em tecnologia. E tudo isso sem perder de vista seus valores institucionais. Respeito ao cidadão, integridade, lealdade à instituição, legalidade, profissionalismo e transparência. O governo do RN tem muito trabalho por você. Os parques eólicos no RN tiveram 13 bilhões contratados no último leilão nacional, porque o Rio Grande tem norte. E está na direção certa. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é o historiador, pesquisador, escritor Geraldo Maia, que no primeiro bloco fazia uma explanação, um panorama histórico sobre os acontecimentos políticos de Mossoró ao longo do tempo. Nesse segundo bloco, a gente continua falando sobre política, mas a gente vai explorar um pouquinho o primeiro voto feminino que saiu daqui da cidade, né, Geraldo? Tem aqueles 4 movimentos aqui, vamos aproveitar para falar desses 4 movimentos e vamos pela ordem cronológica. O primeiro deles foi o chamado Motim das Mulheres de Mossoró. E o que era esse Motim das Mulheres? O Brasil tinha entrado numa guerra muito violenta, né? Que foi de 64 a 70, 1870. Então foram 6 anos de guerra, o país não estava preparado para isso, então foi um desgaste muito grande. Nesse período, praticamente a dívida externa do país dobrou, porque como o país não estava preparado, né? Financeiramente para isso aí, teve que tomar empréstimos aí. E teve também o problema de o país não tinha tropa de reserva para substituir aqueles soldados que iam morrendo na guerra, né? E o que é que eles faziam? Improvisaram. Então eles mandavam estava acontecendo a guerra, as pessoas estavam morrendo, mandavam aquelas patrulhas aqui pelos interiores, e toda casa que tivesse mais de um jovem com 18 anos, aquele era obrigado a ir como se fosse preso mesmo, pegavam e levavam na marra. Não tinham tempo de treinar esse pessoal para mandar para a guerra e morreu muita gente, até por falta de treinamento. Acabou a guerra em 1870, né? E o ministro, na época, da Defesa, Barão do Rio Branco, ele achou que seria necessário o país criar uma tropa de reserva, né?
onde todo jovem, ao completar 18 anos, ia se alistar, fazia o treinamento e depois era dispensado, mas no dia que o país precisasse de reservista, ia ter. Mas como acontece hoje, né? Só que ele teve medo, o país tinha acabado, isso foi em 1875, 5 anos apenas depois da guerra, tinha muito medo assim, do que podia acontecer da opinião do povo, né, com a implantação de uma lei dessa. Só que ele saiu, essa lei estava pronta, ele não conseguiu implantar porque terminou o período dele e Duque de Caxias foi quem assumiu o ministério. E quando Caxias viu esse negócio, ele também, olha, isso vai dar confusão. Né? Sabia que era necessário, que ele tinha participado da guerra, viu todo o problema lá que acontecia, mas teve cuidado de telefonar para cada presidente de província. Presidente de província é o cargo hoje que equivale ao governador do estado. Né? Então, cada província tinha seu presidente, que era hoje o governador do estado. Perguntando, olha, está para implantar essa lei, explicava o motivo, o que você acha, como vai ser aceita aí no seu município, no seu estado, a sua província, né? E o presidente da província teve cuidado de telefonar para cada juiz de cada município, ou vilas aqui, de cada cidade ou vila, para escutar as pessoas, né? E aqui no Mossoró, inclusive, o juiz disse, não, o Mossoró é muito pacífico, aqui não tem problema nenhum que seja implantada essa lei, e a lei foi implantada. E quando chegou, como não tinha cartório, os editais eram colados na porta da igreja, era o local por onde passava mais gente, né? E essa história aqui no Nordeste, aqui no Rio Grande do Norte, ela foi muito mal recebida. Né? Alguns municípios ainda, por exemplo, São José do Mipibu, tinha reserva indígena lá, né? Os índios que foram todos juntados lá para São José do Mipibu, junto com a população, se revoltaram. Houve praticamente uma matança geral lá de pessoas, morreu muita gente nessa confusão. E aqui em Mossoró foi tido como um problema, essa questão aqui diferente, porque aqui só as mulheres que participaram desse evento. Então, pela história, cerca de 300 mulheres, né, se juntaram aqui um certo dia e saíram fazendo um panelaço na cidade. Imagina, fala de panelaço hoje, isso já vem dessa época, né? Saíram batendo panela, foram para a porta da igreja, rasgaram aqueles editais, porque para elas aquilo era uma convocação para uma nova guerra. Né? E elas não queriam que seus filhos e maridos aí participassem de uma nova guerra. Então foram rasgar esses editais. As pessoas que se alistavam, depois esse material ia para o jornal moçoroense, que já existia aqui, para o moçoroense oficializar. Ele divulgava ali as pessoas que estavam alistados, né? Para convocar, para servir o exército. E foram lá, arrebentaram a sede do jornal e tudo, enfrentaram a polícia, né? É claro que não conseguiram, que até hoje jovens se alistam e são obrigados a servir o exército naquele período. Mas assim, elas fizeram o que elas achavam certo na época, né? É claro que houve um processo, o juiz, quando viu esse movimento, ele que tinha dito que a cidade era muito pacífica, teve que justificar, aí botou culpa aí em outras pessoas influentes aqui, não tinha nada a ver com as mulheres, foram só representando essas pessoas, né, e tudo. E houve um processo, só que misteriosamente toda a pasta com esse processo sumiu lá de Natal e ninguém nunca soube, ninguém nunca foi punido, porque nunca soube onde foi parar esse documento. O certo é o seguinte, elas fizeram o protesto delas dentro do que elas achavam que era correto, que era evitar que seus filhos fossem para uma nova guerra, que era isso a imagem que tinha na época. Isso é tão forte que até hoje, às vezes, até pouco tempo, quando havia esse espetáculo aqui mesmo, que a prefeitura aqui patrocina, aparecia lá o motim das mulheres, era revolta contra o alistamento militar para a Guerra do Paraguai. Ora, a guerra já tinha terminado há 5 anos, né? Mas até hoje persiste esse erro que era para a Guerra do Paraguai. Outro fato aí na sequência é exatamente a libertação dos escravos aqui, que foi, isso aí foi em 1875, a libertação dos escravos em 83. Como é que aconteceu isso? Muita gente diz, não, esse movimento começou aqui em Mossoró. Não começou aqui em Mossoró. Esse movimento todo começou no Ceará, né? Numa cidade que hoje tem o nome de Redenção, uma cidadezinha pequena, tem o nome de Redenção, a cidade recebeu esse nome depois, porque foi lá que começou todo esse movimento de libertação antecipada dos escravos. E foi trazido aqui para Mossoró através da maçonaria. Um jantar, é comum a maçonaria, todo final de ano oferece um jantar, e nesse jantar foi convidado um casal, um comerciante muito famoso aqui, que a esposa dele tinha ido casar lá em Fortaleza, e quando voltou,
ele foi convidado para esse jantar e ele falou desse movimento que estava havendo em Fortaleza, no Ceará, né, que alguns municípios estavam libertando os seus escravos, e sugeriu, por que Mossoró não faz isso? E de repente, assim, disseram, olha, é uma boa. E o negócio foi tão forte que, de imediato, algumas pessoas na maçonaria estava lá, a elite da sociedade moçoroense estava lá, na maçonaria. Alguns se anteciparam e disseram, olha, então a partir de hoje eu liberto minha escrava fulana de tal, e já foi assinando documento, libertando, assim, o negócio... Mas ficou decidido que iam criar uma instituição que ia cuidar desse caso. E no dia 6 de janeiro de 1883, né, foi criada a Libertadora Moçoroense, era uma instituição que tinha um único objetivo, que era libertar todos os escravos de Mossoró. E é tão importante essa data que tem uma rua aqui, 6 de janeiro. O povo pergunta, por que essa rua é 6 de janeiro? Por isso, porque foi o dia que foi criada a Libertadora Moçoroense, né? Famoso 6 de janeiro, tá? A famosa 6 de janeiro. Então, esse grupo começou a funcionar, e como é que eles faziam? Ele tentava convencer, os maçons aderiram de imediato. Então, pouco tempo depois, que eles fizeram, como o escravo era registrado em cartório, nessa época não tinha tanto escravo aqui. O número total parece que era 86 que Vantan Rosário levantou no primeiro cartório aqui. E logo nos primeiros meses, mais de 40 foram libertos, de espontânea vontade, porque eram das maçons, né? Então, Mossoró já não tinha a característica, né, já não era uma cidade escravocrata, né? Já não tinha esse perfil. Pelo seguinte, pela característica aqui, como era muita fazenda, em fazenda um escravo só ele dava conta de toda uma boiada. E a maneira como era tratado o escravo aqui em Mossoró é diferente do que a gente vê depois, por exemplo, nos engenhos de cana-de-açúcar, quando eles eram açoitados e tudo. Aqui o escravo na fazenda, ele era criado junto com o dono da propriedade, estava lá, tinha acesso à casa grande e tudo, então era uma coisa diferente. E os daqui eram ou domésticas, né, trabalhavam nas cozinhas ou no comércio aqui. Então, não era aquela história de estar no tronco, sendo açoitado, aquele negócio todo. Era uma coisa bem diferente e não tinha muito escravo por isso, porque os escravos aqui eram mais ou nos sítios ou então servindo no comércio ou como doméstico aqui, né? Aqueles escravos, aqueles donos de escravos que diziam que não tinha condição de libertar os escravos, porque já era um bem muito caro, o que é que eles faziam? Se cotizavam entre si, saíam pelo comércio, conseguindo cotas para comprar aquele escravo, com a condição dele permanecer na mesma casa, não mais como escravo, como salário, né? Foi a grande diferença, por exemplo, quando a Lei Áurea veio que libertou todos os escravos, que abriram as porteiras e agora vão embora, né? Deu todo um problema social que ainda hoje persiste aí no Brasil por causa dessa maneira como foi feito aí. Em Mossoró não, porque eles tinham aquela responsabilidade de fazer com que todo escravo liberto ele continuasse tendo trabalho, né? Assalariado não, alguns não quiseram, preferiram não, eu vou trabalhar por conta própria e tudo, isso aí foi a opção de cada um, mas aqueles que quiseram, eles permaneceram no mesmo local, tendo moradia, tendo trabalho e tudo, de modo que quando chegou no dia 30 de setembro, eles puderam, numa sessão lá na Câmara Municipal, que nessa época a Câmara funcionava naquele prédio que hoje é o museu, né? Ali era interessante, aquele era o Paço Municipal, embaixo era a Delegacia de Polícia, em cima era a Câmara de Vereadores. E foi o único prédio próprio que a Câmara teve, né? Porque depois daquilo ali nunca mais teve um prédio próprio. Então, numa sessão, dia 30 de setembro, o juiz aqui do primeiro cartório, né, ele abriu o livro e declarou que não existia mais nenhum escravo aqui na cidade de Mossoró, todos tinham sido libertos, e o presidente da Câmara declarou que Mossoró estava livre da mancha negra da escravidão. Então, isso aí foi o grande diferencial dessa abolição que houve aqui em Mossoró com a que houve depois. Uma coisa muito interessante que pouca gente conhece é que, como Mossoró se declarou livre da mancha negra da escravidão, não era uma lei. Foi um grande acordo que houve aqui da população. Muita gente, por exemplo, Açu tinha muito mais escravos que aqui. Então as pessoas, os escravos fugiam de Açu, corriam para Mossoró achando que quando chegasse aqui estava livre. Mas não estava, né? Vinham os senhores escravos e levavam de volta. E os ex-escravos aqui tiveram a ideia de criar um grupo de apoio, que eles chamaram o Clube dos Espartacos, né? Falando aquele famoso... Que nome curioso, né? Escravo, né, que literou toda
uma rebelião, e eles criaram esse clube dos Espartacos, que tinha a única função de, quando chegava um escravo aqui, eles conseguiam dar sumiço nesse escravo, de modo que nunca mais ele voltasse à condição de escravo. E como é que eles faziam isso? Eles tinham, na época tinha muito barco que vinha de Fortaleza aqui para Mossoró, trazendo frutas, ou levando frutas daqui para Mossoró e tudo. E eles tinham um código, né? Eles escondiam essas pessoas debaixo, botavam nos barcos as frutas por cima, aquele negócio todo, e passavam o telegrama, segue tantos abacaxis. Já era o código dizendo que a quantidade de escravos que estava seguindo para lá. Porque depois chegasse Fortaleza, lá sumia mesmo, ele nunca mais voltava a essa condição, né? Talvez hoje, quando tem um problema, a gente, eu vou descascar ali um abacaxi, talvez venha dessa época, esse código. Bom, aí depois disso aí veio a história de já em 1927, do ataque do Lampião aqui a Mossoró. Isso, por que esse ataque? Mossoró era uma cidade que se destacava muito aqui na região, né? Como, digamos assim, a segunda capital aqui do estado, porque Mossoró ainda tem uma situação geográfica muito importante, que ela está entre duas capitais e ao mesmo tempo está entre o mar e o sertão. Então todos os produtos do mar, do sertão, tudo vem para Mossoró e daqui saía. Mossoró tinha já na época um porto, né, o Porto Franco, toda a mercadoria que vinha do mundo todo chegava no porto e do porto abastecia a cidade e daqui saía, não só aqui para o Oeste Potiguar, mas parte da Paraíba, parte do Ceará, tudo se abastecia a partir daqui, né? Tinha Banco do Brasil, já em 1927 já tinha o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Então era uma coisa muito grande, assim. Foi uma agência 036 aqui do Banco do Brasil. Para você ter ideia, no Brasil inteiro, a agência 36 foi aqui em Mossoró, uma cidade do interior, mostrando como era importante financeiramente essa cidade, né? Já se localizava ali naquela praça? Não, para ali já foi. Ali era o colégio diocesano que era naquele local. Depois é que eles compraram aquele espaço ali e construíram ali. Isso aí despertou a cobiça, não dos cangaceiros, de alguns coiteiros. Coiteiros eram aqueles coronéis que enriqueciam muito também, né, usando os cangaceiros lá como agentes aí, né? E tinha um coronel muito famoso aqui no Ceará, que era Arruda, né, Coronel Arruda, e esse coronel, ele acoitava vários bandos, inclusive de Lampião, de Jararaca e tudo. E ele teve tinha um problema político aqui com Apodi, né, com os Pintos, que era a família dominante lá de Apodi, e ele pegou um pequeno grupo de Macilon e encarregou de Macilon atacar a cidade e destruir lá. Aí tinha a listinha, fulano e tal, é o Pinto, é o prefeito, mata esse cabra safado que não presta para nada, e não sei o quê. Fulano é comerciante, roube tudo que puder e queime o resto, sabe? Saiu com a listinha. Ele terminou não matando ninguém lá, mas conseguiram muito dinheiro, destruíram a cidade. Conseguiram muito dinheiro, esse dinheiro foi repartido, isso aconteceu no dia 10 de maio, né? E ele já tinha um plano de atacar Mossoró, porque Mossoró era uma cidade muito rica. E depois desse sucesso do ataque de Apodi, em 10 de maio de 27, eles se fortificaram mais, né, para esse ataque aqui para Mossoró, mas precisava contar com Lampião, que era o maior bando e o mais respeitado. Só que Lampião não conhecia nada daqui do estado. Lampião dizia o seguinte: eu não tenho nenhum adversário no Rio Grande do Norte que me justifique atacar a cidade, mas também não tem nenhum amigo que possa me dar cobertura lá numa fuga. Então era para ele, que era um estrategista brilhante, né, pelo tempo que ele conseguiu passar no cangaço, tinha que ser muito bom estrategista. Verdade. Mas ele foi desafiado. O vacilão disse: você não tem coragem, eu vou só. Sabe aquele negócio? Sim, né? sim. E ele resolveu vir. Agora, como não conhecia nada, ele veio com medo. A estrada que via, ele saiu em 3 dias, ele praticamente saiu da fronteira da Paraíba, lá de Luiz Gomes, aí chegar em Mossoró. É muito espaço para se tirar naquela época a cavalo, né? Praticamente em 3 dias eles chegaram lá da fronteira da Paraíba, aqui em São Sebastião, que hoje é de Serra Rosado, né? E a estrada que vinha de Serra Rosado para Mossoró era ali ao lado de onde hoje é Petrobras, ali do Bom Jesus. Ali cortando o Bom Jesus. Era por ali. E eles vieram por ali também, Mossoró é muito plano, ali é o ponto mais alto que você tem aqui da cidade. Não sei se você sabia desse detalhe. Não sabia. Porque dali você tem uma vista inteira aqui da cidade de Mossoró. E Lampião, quando chegou ali, que olhou a cidade, viu 4 torres de igreja, ele não sabia o tamanho da cidade, mas sabia que cidade que tinha 4 torres de igreja era uma cidade muito grande.
Aí ele teria dito aí, cidade de 4 torres não é cidade para cangaceiro. Ele já tinha certeza. Já tinha essa noção, né? Marcilon tinha dito também não tinha como passar. Você vinha por ali para atravessar o rio, não tinha ponto. Só tinha ponto de ferro que não dava passagem a pedestre, era só para trem, né? Tinha que atravessar a cavalo. E Marcilon tinha dito que no mês de junho o rio estava seco, não tinha água nenhuma para atravessar. E quando chegou lá, o rio estava cheio. Ainda teve esse contratempo. E ele começou a então vocês vão tudo na frente, eu vou por último. O último atravessou, né? E vinha com essa história toda assim, sempre por trás. E quando ele chegou aqui na cidade, ele dividiu o grupo em 3 grupos, né? Um que seria comandado por Sabino Gomes, que vinha lá, outro por Marcilon. E ele foi o último, ele veio pela retaguarda, ele foi pela linha do trem, que ele pretendia atacar a estação ferroviária, porque ali tinha telégrafo, ele precisava cortar a comunicação da cidade, e também tinha a possibilidade de usar os trens para fugirem, né? Mas só que quando foi próximo ali, foi chegando próximo à estação, as pessoas lá estavam preparadas, e meteram bala para cima dele, ele saiu para o cemitério, ficou lá aguardando o resultado dos outros grupos que tinham ido atacar a casa do prefeito. Não deu certo, né? O pessoal da cidade estava muito bem preparado, e mataram logo Cochete, foi um cangaceiro, foi o primeiro que morreu. Jararaca foi ferido e achava que ele estava morto, e quando viram já tinha outros baleados, e foram dizer, Lampião, não tem jeito, já morreram 2, acharam que Jararaca tinha morrido também, já morreram 2, tem 4 feridos, vamos embora, que aqui não dá certo não, e foram embora. Né? E no outro dia prenderam Jararaca, e toda aquela... passou uma semana na cadeia aqui em Mossoró, ele achava que Lampião voltava para libertá-lo. E isso não aconteceu, e ele começou a falar. Né? Ele deu uma entrevista para o jornal Mossoroense, contando a vida inteira dele, e mandou um recado que queria falar com o prefeito. Havia uma coisa muito interessante dos cangaceiros, era as pessoas que forneciam munição e armas para os bandos. Porque as armas que eles estavam usando naquela época era o fuzil. O fuzil é aquela arma que tem aquela munição comprida que você não compra no comércio local. Só a polícia ou o exército que tinha acesso àquela arma. Se eles passaram vários anos usando aquele tipo de armamento com a munição, só quem podia fornecer a munição para eles era a polícia ou o exército. Então, né? Eles tinham a ajuda do Estado? Eles tinham ajuda principalmente da polícia, de alguns oficiais, daquele negócio todo, que enriqueceram com isso. Agora, quando ele mandou dizer que queria falar com o prefeito, e ele era um chefe de banda, ele comprava munição também, foi nessa noite que tiraram ele da cadeia, dizendo que ia levar para Natal, terminaram levando para o cemitério, ali mataram, enterraram e tudo, né? O que a gente chama que foi uma queima de arquivo, não queriam que ele falasse demais, nem ia descobrir, pelo menos é essa a teoria que se tem, né? É tanto que mataram ele, algemado, o padre Sátrio queria, na época, fez até uma solicitação para fazer a exumação do corpo, para verificar se realmente ele tinha morrido algemado e tudo, mas é claro que o Estado não permitiu, né, que se desse um negócio desse. Mas o que sabe é que ele foi levado para o cemitério, ele já tinha sido baleado no peito e na perna, e quando o túmulo já estava aberto lá, deram uma facada, na punhalada nas costas dele, ele caiu ali dentro daquele buraco, e já foram enterrando, mas só que o buraco era pequeno para o tamanho dele. E na mesma hora pegaram as picaretas, nem queriam saber se ele tinha morrido ou não, foram para quebrar as pernas dele, para dobrar, para caber nesse buraco. Imagina aí, a gente está falando da polícia, não é de um bandido, é a polícia que estava fazendo isso, né? Quebrando as pernas de uma pessoa, não sabia nem se tinha morrido ou não, e imediatamente taparam o buraco e tudo. Pela maneira como ele morreu, de sofrimento e tudo, pela fé cristã, né? Pessoa que morre sobre grande sofrimento, não diz que ele foi assassinado, diz que ele foi imolado. E de imolado para santificado é um passo. É por isso que acontece, né? Jararaca hoje, às vezes, é muito mais falado aqui do que a própria padroeira Santa Luzia. Verdade. E no dia de finados, né, é o túmulo mais visitado. Isso foi em 1927, isso foi em junho, e já em novembro houve a história do primeiro voto feminino, né? Que recaiu sobre aqui a professora Celina Guimarães Viana. Celina, na realidade, era de Natal, mas na época trabalhava aqui em Mossoró. E como foi essa história? Havia a necessidade de adequar a Constituição do Rio Grande do Norte à Constituição Federal, né? E houve foi convocada aqui uma assembleia, né, para poder fazer essa adequação, e muitos projetos foram chegando, entre eles de um deputado aqui moçoroense,
que não houvesse distinção de voto, porque na época só homem podia votar, e não era todo homem, era homem que tivesse uma certa condição social e tudo, que mulheres pudessem votar, que não houvesse distinção, né, de sexo para efeito de eleição. E esse projeto foi aprovado, né? Claro, não era toda mulher, tinha as condições, ela tinha que ser alfabetizada, ela tinha que ser independente financeiramente, tinha umas sérias condições. E foi aprovado em outubro de 1927 e logo em novembro, quando foi publicada a lei, a professora Celina Guimarães entrou com o pedido para incluir o nome dela na lista de eleitores aqui da cidade. Na realidade, quem primeiro entrou com esse pedido foi a professora lá de Natal. Só que quando o juiz pegou esse negócio, cabia ele dar o primeiro voto a uma mulher, né? Quando ele olhou, a mulher era solteira. Embora sendo professora, embora alfabetizada, tinha salário e tudo, mas era mulher solteira, né? Tinha aquele negócio. Era um absurdo, né? Era um absurdo, uma mulher solteira está querendo ser eleitora. Eu vou aguardar aqui, deixa alguém tomar essa iniciativa para poder dar meu voto. Enquanto isso, Celina, aqui de Mossoró, Celina era muito conhecida aqui na cidade, né? Celina tem uma vida, daria um programa só falando da vida de Celina, de tão rica que era. E ela entrou com o pedido e o juiz, na mesma hora, quando viu, usou, antigamente a gente usava maço de papel ao maço, né? Era o papel de prova, né? Comprava aqueles caderninhos, e o juiz usou um caderninho inteiro daquele ali para de próprio punho justificar porque estava dando àquela mulher o direito a voto. E com isso ela terminou sendo a primeira mulher em toda a América Latina, né, a ter direito a voto. Aí muita gente diz, não, mas já tinha alguns países, o Uruguai, não sei o que, não tem comprovação disso aí. Então, eu pelo menos não conheço. Havia essa confusão, né? Primeiro voto do Brasil, da América Latina. Você, quando olha o primeiro voto feminino, vai aparecer lá uma paulista, né, ou uma baiana que disputam, mas isso aí foi em 1933, quando Getúlio Vargas abriu realmente para todas as mulheres votarem. Mas Mossoró foi em 27, foi bem antes disso aí. Então essa luta de Celina Guimarães não foi só, ela é interessante que tem depoimento dela, ela se chateava porque ela foi uma professora diferenciada e ela passou para a história como a primeira eleitora. Ela disse, eu não tive culpa, eu não tive nenhuma interferência nisso aí, apenas tive sorte de ser a primeira mulher a entrar com o processo. Agora, a minha vida como professora, como profissional, é que foi pouco, digamos assim, homenageada, e é isso que ela gostaria de ter passado para a história como uma professora que ela foi. Queria ganhar destaque pela profissão, né? Exatamente. Geraldo, nosso tempo já estourou, a gente teria assunto aqui para render mais, pelo menos uns 20 programas, mas eu quero deixar o convite aberto para que o senhor venha outras vezes. Foi uma verdadeira aula de história, não só para mim que estou aqui, mas também para quem está em casa acompanhando o programa. Venha outras vezes. Com muito prazer. E a gente tem 15 de março aí, né? Data da emancipação aqui política do município, que eu tenho certeza que é uma data para ser lembrada também aqui pela televisão. Né? Com certeza. Muito obrigada pela sua presença. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada também pela sua participação, né? Pela sua audiência. E quero agradecer e deixar o convite para na próxima sexta-feira você também acompanhar às 7 horas da noite o programa Diálogo e Política. Até lá!